Bom dia, alunos do nono ano. Tô com saudade de vocês. Espero que essa epidemia passe o mais rápido possível para a gente voltar às nossas aulas, que eu gosto muito da aula para vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre o processo de urbanização nessa primeira aula que eu vou fazer para vocês. Especialmente, eu já passei o que é urbanização naquele textinho lá que está no sistema. Agora eu vou falar sobre a reurbanização que houve no Brasil no início do século XX. Lá para 1900, final de 1893, mais ou menos nesse período aí, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar da história das favelas. História das favelas, isso mesmo. As favelas nem sempre existiram. Elas começaram a existir neste período. Neste período por quê? Vamos lembrar, no Brasil, nesse período, o principal produto era o café. O café, ele se dá nas zonas rurais. E as plantações, onde são largas plantações, e as casas ficam mais espalhadas, as casas das pessoas que trabalham nas plantações de café. Quando começa a surgir as primeiras indústrias, acontece geralmente quando você, como está naquele texto, quando você tem bastante indústria, você começa a ter um processo de urbanização maior. Por quê? Porque nas indústrias as pessoas trabalham mais próximas umas das outras. E geralmente o que acontece? E é muito mais gente. E sendo assim, as cidades começam a crescer, a urbanização, né? Então sempre quando tem um processo de industrialização, você tem um fenômeno social que é uma urbanização mais... cresce de forma geralmente desorganizada. No Brasil não foi diferente não. O que aconteceu no Brasil? Vamos lembrar. Final da escravidão. 1888, abolição da escravidão. Para onde foram esses ex-escravos? Foram para cidades, porque lá eles não queriam mais ficar lá nas plantações de café onde os caras eram chicoteados. Vieram tentar uma nova forma de vida. E as zonas urbanas começaram a ficar muita gente de uma hora para outra. Muita gente começou a ir para as cidades, principalmente do Rio de Janeiro. Vamos lembrar, Rio de Janeiro era a capital do Brasil da época, não era Brasília. Brasília foi construída em 1960. A capital do Brasil nesse período era Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente vai falar aqui nessa primeira parte sobre a história das favelas. E primeiro vamos falar de onde que vem esse termo favela. Esse termo favela, não vou falar aqui da Guerra de Canudos. Eu só vou falar de uma parte bem básica disso aqui, senão confunde e mistura os assuntos. Bom, enfim, o governo brasileiro precisava de gente para lutar lá na Guerra de Canudos, que fica lá no interior do Bahia, no sertão da Bahia. E nessa época, os soldados levavam as suas mulheres, não para a guerra, claro, para a guerra em si. Eles faziam um acampamento, atacavam lá os seus alvos militares, voltavam com o acampamento, depois terminava a guerra, pegavam suas famílias e voltavam para casa. Bom, enfim, o governo tinha falado para essas pessoas que se lutarem lá na Guerra de Canudos, eles iam dar casas para eles. Casas populares mesmo, mas ia dar casa. E vamos lembrar que essas pessoas não tinham onde morar. Tava muita gente morando, muitos pobres morando lá e não tinham onde morar. Então os caras foram para lá. Lutaram, quando acabou a guerra, voltaram. Quando eles voltaram, chegaram no Ministério do Exército, falaram assim, viemos aqui pegar nossa casa. O Exército falou assim, espera aí que a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso aí. E aí a gente vai morar onde? Ah, se vira aí, né? Faz aí, se dá os seus pulos aí. Essas pessoas foram morar aonde? Foram morar aqui, ó. Vamos lembrar, no Rio de Janeiro, nesse período, as pessoas moravam... esqueci de falar uma coisa muito importante. Lá, quando eles foram lá no interior lutar na Guerra de Canudos, lembra que eu falei do acampamento militar? No acampamento militar onde eles ficavam, era um morro lá, onde ficava lá as famílias esperando os caras voltar dos combates. E lá tinha uma plantinha que se chamava favela, que é esta daqui, ó, essa árvore aqui do sertão da Bahia. E tinha muito, era um morro que só tinha essa planta basicamente. Então quando os caras iam se referir ao acampamento, eles falavam, não é no acampamento lá que está no morro da favela, da planta favela. Então, morro da favela, lá. Esse termo nem era, eles nem conheceram a planta lá na hora. E por que chama favela? Porque essa planta, ela dá esse favo aqui, ó, espinhoso, gruda na pele, terrível, dizer. E desse favo derivou o nome da planta, favela. E o morro chamava favela. E quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, que eu falei para vocês que eles iam dar uma casa para eles lá, e o exército ficou enrolando, falou, se vira aí. E não tinha onde que eles morar. Eles não tinham onde morar. Então o que eles fizeram? Pegaram lá umas tralhas deles, umas madeiras lá, e foram construindo uns barracos
num morro que chamavam Morro da Providência, que é onde se estabeleceu a primeira favela do Rio de Janeiro, que é esse aqui, ó, o Morro da Providência. Ó. Aqui ó, é uma pedreira. Ó. Deixa eu só apertar aqui. Aqui, a propósito, era uma pedreira que foi muito utilizada nesse processo de reurbanização, de crescimento das cidades. As pedras aqui eram utilizadas para isso, né? E essas pessoas foram pegar as suas coisas, as suas tralhas e foram morar lá. Já tinha um pessoal morando lá, tinha umas 100 famílias que estavam morando lá já, aqui nesse Morro da Providência. E aí, em vez de chamar Morro da Providência, eles começaram esse pessoal novo que chegou lá, várias famílias, né, mais de 1000 famílias voltaram nesse esquema do exército aí, foram morar lá e começaram a chamar lá, porque eles tinham a lembrança do acampamento militar lá do Morro da Favela, entendeu? Ó, Morro da Favela, e começaram a chamar esse novo morro que eles estavam morando, Morro da Favela. E aí essa região começou a se chamar favela. Olha só que coisa, né? A planta deu origem ao morro do acampamento militar que eles estavam, que depois eles começaram a chamar essa nova moradia deles de favela. E aí esse termo começou daí, favela. E aqui foi o primeiro lugar onde... Aqui essa foto aqui é atual, é branca e preta, mas ela é atual, tá? Ó, mas eu vou mostrar aqui pra vocês umas fotos aqui que eu tenho aqui, ó, aqui, ó. Ó, aqui é atual também. Aqui, ó, essa aqui, ó, essas moradias que eles estabeleceram, ó, tá vendo? De madeira e tal. E daqui também começou outros morros também, a partir daí, serem ocupados. Só que aí, um pouquinho mais, a gente vai falar isso aqui. Agora, a gente vai dar uma pausinha nessa primeira parte do termo favela, e a gente vai falar onde moravam os mais pobres. Os mais pobres, antes das primeiras favelas, em 1893, eles moravam nessas casões aqui, ó, tá vendo? Ó, baita casão, né, ó. Os pobres moravam nessas casonas aqui. Vai falar, professor, os pobres moravam nessas casonas? Moravam, só que pera lá que também não é assim. Não é assim. Não era uma casona dessa para cada família. Era uma casona dessa aqui para mais de 1000 famílias. O Cortiço, que dá o nome daquele livro lá, que é dessa época, do Aloysio de Azevedo, O Cortiço, vem daqui, né? Porque os pobres moravam no cortiço. E esses cortiços aqui, ó, esse, por exemplo, aqui, ó, era um cortiço, ó, chamado Cabeça de Porco. Ele pertencia a esse cara aqui, ó, ao Conde D. O Conde D é o marido da princesa Isabel, né? E aí aqui morava 4.000 pessoas, gente. 4.000 pessoas moravam aqui nesse local. E aí, eu não preciso nem dizer, né? Era uma família de, sei lá, de 10 pessoas que moravam num cômodo de 5 por 5 metros por 5 metros. E aí, gente, não era nada grave. E é muita gente aglomerada. E quando você tem muita gente aglomerada, a gente tem a pandemia aí, né? A gente está vendo isso. Muita gente aglomerada, sem saneamento básico, sem água, esgoto, essas coisas básicas que você precisa ter para não dar doença, você acaba tendo um monte de... Essa época aqui teve epidemia de rato, peste bubônica teve febre amarela, teve tuberculose que afligiu a população. E os caras, e as pessoas ricas que ainda... Ó, eu falei pra vocês das pessoas ricas, né? Eu falei que as pessoas moravam aqui, por quê? Porque os ricos que moravam aqui, antes da abolição da escravidão, eles tinham escravos para trabalhar aqui na casa. Agora eles não tinham mais escravos, então eles começaram a se mudar para outros locais, porque os pobres começaram a chegar muito próximo dele e essas epidemias também. Então veja bem, ó, eles começaram a alugar, os donos, os ricos, começaram a alugar para várias famílias, como aqui, essa aqui que eu falei do cortiço. Então virou vários cortiços aqui no centro do Rio de Janeiro. E os ricos que moravam aqui ainda, em uma ou outra casa dessas, começaram a ficar incomodados com os cortiços lá. Falaram assim, esses pobres morar aqui, meu, perto de mim, pô, traz doença, não sei o que lá. Eu tenho que... E aí eles começaram a pressionar os políticos a dar um jeito nessa situação aqui. E essa situação aqui, ó, como é que eles deram um jeito? Primeiro, a primeira coisa que eles fizeram, esse cortiço chamado Cabeça de Porco foi o primeiro que rodou. Ele rodou como? Ele pegou, demoliram em 1893, demoliram essas pessoas e essas aqui foram os primeiros que foram morar lá naquele morro que eu falei pra vocês, da Providência, que depois se tornou favela. A gente vai dar uma pausa aqui e vai continuar no próximo vídeo.